A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 12 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é o tabernáculo e a carta aos Hebreus. Esta é a penúltima lição do trimestre e nós vamos trabalhar a questão da tipologia. Na minha singela opinião, essa lição já deveria ser trabalhada ou ter sido trabalhada na lição número 1, porque é ela que sedimenta todo um conhecimento para que o aluno, o professor, pudesse absorver melhor todo este conteúdo, mas não tem nada perdido. Aqui fica a minha sugestão à Betel em ter um plano pedagógico mais voltado a uma facilitação do conhecimento, de forma que nós possamos seguir uma progressão de conhecimento até que o aluno possa ir ganhando, robustez, conhecimento, e assim ele vai progredindo nessa linha de aprender cada vez mais do Senhor. É apenas uma sugestão, uma singela sugestão. Amém? Bom, quando nós falamos da questão tipológica, nós estamos dentro do campo interpretativo. E esse campo interpretativo ele pode ser compreendido pela exegese e pela hermenêutica. Aqui nós vamos trabalhar a exegese. O Gordon Fee, nesse livro aqui, Entendes o que Lê, ele fala que a exegese é o primeiro recurso que nós devemos possuir para que haja uma interpretação melhor das escrituras. E o que faz essa exegese? A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido. Também ela tem uma tarefa histórica, ou seja, irmos na história para compreender aquele contexto social, a cultura, como que se dava a vida naquele período. Também é uma tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-lo ouvido. Ou seja, na exegese nós vamos fazer perguntas ao texto e nós vamos buscar ouvir do mesmo modo que eles escutaram. Consequentemente, nós traremos para o nosso tempo uma aplicação daquilo que foi colocado nas escrituras. Amém? Basicamente é isso. E dentro deste assunto, nós entramos na questão da tipologia, porque a tipologia vai requerer de nós um conhecimento histórico, cultural, vai precisar de fazer perguntas, para assim nós compreendermos, porque nós estamos em um tempo distante, ou seja, não há uma proximidade temporal. Outra coisa, nós temos uma diferença cultural. Nós estamos no Ocidente, essa cultura é oriental. E isso tudo muda, mas a palavra de Deus, ela é muito certa, ela é perfeita e ela não deixa vácuo, ela não deixa aquele leitor, o seu estudante, sem respostas, amém? E nós vamos compreender isso agora. O tópico 1 vai dizer o seguinte: o que vem ser a tipologia? Bom, a tipologia é o estudo do uso de figuras e símbolos. Dentro da tipologia, nós vamos trabalhar dois aspectos. O primeiro é o tipo. O tipo, ele sempre está no passado, ou então no presente também. Mas aqui, em um primeiro momento, nós vamos trabalhar a questão do passado, porque nós estamos falando do tabernáculo. Amém? E o que é o tipo? O tipo é uma sombra, é uma prefiguração, apenas uma representação daquilo que é realmente o real, que vai apontar lá para frente, para a realização de algo. E o que é esse algo? Esse algo é o antítipo. O antítipo já está no futuro. E esse antítipo, ele simboliza o que é o real, o concreto. Ou seja, já é aquilo patente, já está nas nossas mãos, já está acontecendo ou aconteceu, ok? Então, primeiro aspecto, o tipo, uma sombra, uma ideia, uma prefiguração. E o outro, o antítipo, que é já a realização disso, que já é o real, já é o concreto, amém?
Dentro desse entendimento, nós vamos compreender que o tabernáculo ele é uma sombra, assim como Hebreus 10:1 diz, é uma sombra daquilo que viria a ser o real, o efetivo, aquilo que realmente faria todo um sentido e um sentido que seria eterno, que é Cristo. Cristo Jesus, o Evangelho, tudo isso envolve a realização de tudo que foi trabalhado ao longo do tabernáculo, todo aquele simbolismo, mas agora é real. O tópico 1.1 diz o seguinte: os fundamentos da tipologia. Bom, primeiro nós vamos trabalhar aquele primeiro aspecto que eu falei, que é o tipo, né? É uma representação pré-ordenada pela qual pessoas, eventos, instituições, objetos do Antigo Testamento, eles prefiguram também pessoas, eventos e instituições no Novo Testamento. Ou seja, quando nós olhamos para o tabernáculo em si, ele já prefigura algo, ele já prefigura Cristo, ele prefigura a igreja, seus utensílios também prefiguram Cristo, a igreja, o Espírito Santo, os objetos que ali eram utilizados também são recursos que nós vamos olhar para eles e ver o que eles estavam significando agora, no presente, no futuro. Amém? Cabe também nós lembrarmos que o tipo sempre aponta para o futuro. Por isso ele é uma revelação temporária. Esse tipo, ele tem que apontar para o futuro e ele não pode ser concebido de uma forma real, de uma forma até mesmo eterna, assim como os judeus ali do período tabernacular tinha. Eles achavam que era aquilo, a vida se resumia simplesmente àquilo, mas o nosso Deus estava apontando um plano muito superior a tudo aquilo que estava na mente deles, eles não compreenderam. Também nós temos que compreender que o tipo é sempre terrestre. Nós vamos ver as questões terrestres, por quê? Dentro dessa tipologia, e aqui nós vamos olhar para o tabernáculo, o nosso Deus, ele, de uma maneira simples, pedagógica, ele coloca um aprendizado ou um ensino ali para os judeus, de forma que eles pudessem progredir no conhecimento de Deus. Então, o Senhor utilizava de uma dinâmica, uma didática daquilo que estava à mão do homem, aquilo que estava próximo, no caso, coisas terrenas, porém que apontava para o antítipo, que é o espiritual, que é o futuro. Amém? O tipo precisa ser profético. Esse tipo, ele deve estar dentro do plano divino e ele é profético. Por quê? Porque ele está sempre apontando para algo que vai acontecer. Então, uma das características do tipo é essa, ela é profética. Seguindo adiante, nós vamos encontrar na Bíblia várias nomenclaturas para um tipo, conforme Romanos 5,14, que ele vai falar que o tipo é uma figura. Ele vai trabalhar o título como modelo em Atos 7,44, como uma sombra em Colossenses 2,17, Hebreus 8,5 e também como exemplos em 1 Coríntios 10,11. Então a Bíblia ela trabalha o tipo com essas nomenclaturas espalhadas por diversos versículos, amém? Capítulos também. Os fundamentos da tipologia. O antítipo, que já é o concreto, que já é o real, é o cumprimento daquilo que havia sido predito. Ou seja, a palavra-chave aqui é o cumprimento, é aquilo que está realizado, tá? E o antítipo pode ser tanto terrestre como celeste, amém? Enquanto que o tipo só pode ser terrestre. O tópico 1.2 diz o seguinte: os tipos e suas características. O primeiro ponto é a aplicação exclusivamente contida na Bíblia. O tipo
ele está dentro do que se trabalha dentro do cano, ou seja, da Bíblia Sagrada. Não há possibilidade de alguém, eu tive uma visão, eu pensei assim, eu interpreto assim, eu vou usar de um tipo. Não, você pode fazer algumas analogias, você pode até mesmo usar o que as pessoas estão fazendo muito hoje para mexer com o sentimento das pessoas, que são as ilustrações, e não é isso. Tipologia, tipos bíblicos, não se mexe com isso. Ela está fundamentada dentro de um plano divino, ela está fundamentada dentro de uma profecia e ela está na palavra de Deus. Amém? O tipo e o antítipo têm que ser pré-ordenados como parte de um mesmo plano divino, como nós já falamos. E quando nós falamos de tipo e de antítipo, se fala de um plano divino, ou seja, aquilo que é a prefiguração e aquilo que é a realização. Amém? Passado e futuro. Atentar para não conectar tipos que não possuam embasamento bíblico. Como eu falei, nós temos que ter cuidado em querer fazer algum tipo de analogia ou trazer ilustrações e querer colocar como tipos. Não são, tá? Precisa passar por esses critérios. Tem que ser profético, tem que estar dentro do plano divino e não é uma coisa da cabeça do homem, tá certo? Alguns exemplos nós temos para falar sobre tipos. E um exemplo clássico é a questão de Adão e Jesus. Adão é o tipo de Cristo. Jesus já é o antítipo, já é a concretização. E aí Romanos 5, do 12 ao 21, vai trabalhar exatamente isso, que Adão é o homem imperfeito, o homem que entrou o pecado, que deu brecha, mediante ele o pecado entrou na humanidade. Porém, Cristo, ele é o homem perfeito, aquele que tira o pecado do mundo. Então, aqui nós temos uma questão clássica e perfeita do que é um tipo e do que é um antítipo. Amém? E detalhe, o tipo geralmente é algo falível, algo que é corruptível, algo que pode terminar, mas o antítipo não. O antítipo ele é celeste, ele é eterno, ele é perfeito. Então, nós encontramos isso aqui em Adão e Jesus. Adão, o tipo, Jesus, o antítipo. O tópico 2 vai dizer o seguinte: tipos no tempo da lei. Aqui nesse livro do Abraão de Almeida, e o comentarista colocou exatamente essa citação na lição, Abraão de Almeida diz o seguinte: através dos tipos, vemos que o Antigo Testamento explica o Novo e que o Novo Testamento contém o Antigo. Ou seja, há uma conexão entre essas duas partes, a Antiga Aliança com a Nova Aliança. Não há como nós apenas termos a Antiga Aliança como os judeus têm. Eles só têm o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Mas não é possível, é uma obra incompleta. Nós não ficamos apenas no tipo. Nós precisamos da concretização, do cumprimento, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança. Aqui no tópico 2.1 vai dizer o seguinte: Moisés como tipo de Cristo. Bom, se nós falamos que Adão era um tipo de Cristo e Cristo já é o antítipo, o Senhor Jesus já é um antítipo de Cristo, que é o real, aqui também nós encontramos mais uma vez um homem sendo um tipo e apontando para nosso Senhor Jesus, que é o Cristo, que é o antítipo, que é o real. Bom, nós precisamos traçar um paralelo entre Moisés e o Senhor Jesus. Moisés tinha a missão de ser um libertador, libertar o povo de Israel da onde? Do Egito. Seria uma libertação de uma escravidão étnica, ou seja, os egípcios escravizando os hebreus, os judeus. O nosso Senhor Jesus, ele é um libertador também, mas a libertação que o Senhor Jesus traz, ela não é nacionalista, ela não se trata apenas de um povo, mas ela se trata de toda a humanidade. Ele é o libertador de toda a humanidade. E a sua libertação é uma libertação que leva o homem para
à eternidade. Esse homem livre do pecado, livre da escravidão do pecado por toda a eternidade. Moisés foi um homem devotado a uma causa. Ele se disponibilizou a ser um enviado de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. O nosso Senhor Jesus Cristo também ele é devotado. Devotado a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, em libertar o homem da sua condição pecadora, resgatar o homem do seu afastamento espiritual, resgatar esse homem para Deus. Então, também ele é devotado a esta causa, em uma causa perfeita. Moisés era um mediador entre o povo e Deus. O Senhor Jesus, ele é um mediador entre o homem e Deus. Aqui é muito importante porque Moisés demonstra o mesmo sentimento de amor pelos a qual estava sob sua responsabilidade. Ó Senhor, risca meu nome, perdoe eles, mas risca o meu nome. Sabe, ele se entrega, ele se coloca até mesmo numa condição de perigo em favor do povo. O Senhor Jesus, ele se entrega, ele se coloca na posição de perigo, ele sofre o perigo, ele é assassinado na cruz, mas ressuscita ao terceiro dia. Ou seja, e hoje ele é o mediador entre Deus e os homens e Deus. Ele faz todo esse trabalho de assistir às nossas causas perante Deus. Amém? Ele é o nosso advogado fiel. Moisés perde homens no deserto. Ele perde homens que ele não conseguiu resgatar esses homens, sabe? Por rebeldia. Ele mandou, inclusive, matar homens. No caso, os homens que adoraram o bezerro de ouro. O Senhor Jesus é diferente. O Senhor Jesus, ele se entrega no lugar desses homens pecadores. Ele morre pelo homem pecador. E outra coisa que ele faz, ele dá vida, ele é a vida. E aí o comentarista coloca lá em Atos, né, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, que o que acontece? Há uma multiplicação de crentes, de pessoas se chegando a Deus. E essa obra do nosso Senhor Jesus Cristo está patente até os dias de hoje. Todos os dias tem homens e mulheres levantando sua mão, reconhecendo Cristo como Salvador, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados mediante Cristo. Ou seja, é uma obra perfeita que gera vida. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte: o tabernáculo como um tipo da igreja. Aqui, meus irmãos, nós temos que ter uma atenção, porque são perspectivas distintas. A terrena versus a celestial. A terrena é o ponto de partida, e aqui eu quero que você observe de baixo para cima esse slide. Primeiro que tem aí é o tabernáculo. E o tabernáculo, ele é um tipo de quê? Do antítipo que é a igreja. Nesse caso, nós estamos trabalhando uma perspectiva que está progredindo. Tabernáculo, tipo. Está apontando para onde? Para a igreja, o lugar da comunhão, o lugar onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor fala. Ou seja, aquele ambiente tabernacular, ele aponta para o que hoje a igreja possui, com um entendimento mais esclarecido. Então, o tabernáculo está apontando para a igreja. Mas não para só aí, porque a igreja ainda está no plano terreno. O tabernáculo estava no plano terreno e a igreja também está no plano terreno. Então, nós já temos a concretização do tipo tabernáculo na igreja, o antítipo do tabernáculo. Amém? Porém, essa igreja, ela também é um tipo. Ela é um antítipo em relação ao tabernáculo, mas ela é um tipo em relação à Nova Jerusalém. Está vendo que nós estamos progredindo, saindo do terreno e indo para o celeste.
Agora, essa igreja, ela está no presente e ela está apontando para a Nova Jerusalém, que é o antítipo final de tudo isto, de toda essa questão de santuário, de toda essa questão terreno, de reunião, de comunhão, ela vai se fechar onde? No tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém. Lá será o fim de toda essa questão de sombra. Não existirá mais uma sombra, não existirá mais uma prefiguração, porque é o eterno. Lá chegou o fim, todo o plano pedagógico de Deus de ensinar o homem. O homem já adquiriu a condição de varão perfeito, ele está em estado de glorificação. Seguindo esse plano, então é isso. Tabernáculo aponta para a igreja aponta para a Nova Jerusalém. Amém? O tópico 3, ele vai falar a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Primeiro nós precisamos fazer um panorama dessa epístola aos Hebreus. Primeiro, ela não tem um autor definido, e aí há muitas teorias. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que é Silas, outros dizem que até que é Priscila. Enfim, são muitas teorias, mas nenhuma pode trazer uma evidência concreta de quem é o autor da epístola aos Hebreus. O objetivo da carta é mostrar a superioridade de Cristo e animar os irmãos. Os irmãos passavam por um período de luta, de perseguição, e eles estavam fugindo do cristianismo e querendo voltar ao judaísmo para que cessasse a perseguição. Lembrando que a igreja foi, em um primeiro momento, perseguida pelos judeus, pela religião judaica, e depois pelo Império Romano. Amém? E essa perseguição que os irmãos aqui em Hebreus é relatado, ela se passa ou no período do reinado do imperador Nero ou de Cláudio. Então não há uma definição, ok? O público-alvo são os judeus cristãos, discípulos dos apóstolos, assim como Hebreus 2, 3 vai dizer que estes irmãos, eles não aprenderam do próprio Cristo, eles aprenderam dos apóstolos, amém? Então seria ali uma segunda geração, né, de discípulos. Primeira geração, os discípulos com o Senhor Jesus. E essa geração já seria a geração dos discípulos dos apóstolos, amém? O momento era de perseguição e a iminência de uma apostasia. Pela perseguição, os irmãos estavam se afastando do cristianismo e querendo voltar, ou voltar alguns para os rudimentos judaicos. Amém? O tópico 3 ainda, nós vamos falar sobre como que se deu essas divisões, como que, quando nós olhamos para essa carta, como que nós podemos compreendê-la? E aí nós vamos compreendê-la sob 6 aspectos. O primeiro aspecto é do capítulo 1 ao 2, nós vamos ver a superioridade de Cristo aos anjos, porque existia dentro ali da tradição judaica que os anjos que serviam, os anjos que deram ali a lei, então existia toda uma ideia que até mesmo chegava a um ponto de ser uma fábula ou uma lenda, ou seja, existia toda uma construção em cima de anjos, né? A questão de anjos era muito patente ali para os judeus. E aí o escritor aos Hebreus vai colocar assim que Cristo é superior aos anjos, e ele vai trabalhar no capítulo 1 e capítulo 2. Já a outra divisão é que Cristo é superior a Moisés, do capítulo 3 ao capítulo 4. A outra é que Cristo é superior a Arão. Nessa terceira divisão, nós vamos encontrar do capítulo 4 ao capítulo 7. E a quarta divisão é Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Apresenta Cristo como superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote. E é o ponto que nós vamos trabalhar agora aqui já no tópico 3.
outra divisão é a perseverança na fé. Aqui nós vamos encontrar o escritor incentivando, motivando e até mesmo apresentando a galeria dos heróis da fé no capítulo 11. Então, aqui se trabalha essa perseverança da fé, tá? No capítulo 10 ao 12. E a última divisão é os deveres sociais. Aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre as questões mais específicas da convivência dos irmãos na época. Amém? Então nós temos 6 divisões, compreendendo o início de cada capítulo, o fim de cada capítulo. Essas divisões elas facilitam muito a nossa compreensão dessa epístola aos Hebreus. O tópico 3.1 vai dizer o seguinte: sacrifícios de animais e Jesus. Bom, Hebreus 10:4 diz que o sangue dos animais, eles não têm uma validade, eles são inferiores ao sangue de Cristo. E por quê? Porque o sangue do animal, ele tinha uma validade temporal. O pecador que chegava até o altar do holocausto para sacrificar, ele, por um momento, ficava santo. Mas ele saía dali e logo ele teria que voltar de novo, porque ele pecou novamente. Ele precisava reconciliar novamente com Cristo. Assim como também o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, no dia do perdão, ele fazia esse sacrifício. No outro ano ele tinha que ir de novo. Ou seja, era temporal, não tinha uma validade eterna esse sangue dos animais. Ele era paliativo também, servia só por um momento. Essa palavra paliativa ela está envolvida muito com a saúde daquele que está num estado terminal, que está apenas ali sendo administrado para poder, dizer que está vivo, mas na realidade não está vivendo. E ele era ineficiente, porque ele não expurgava o pecado do homem de uma vez por todas. O homem continuava pecando, continuava sob a escravidão do pecado. Então, ele era ineficiente. Sangues de bode, sangues de touro eram ineficientes para a redenção do homem. Porém, o sangue de Jesus, Hebreus 9:28, ele mostra a validade eterna deste sangue. Este sangue foi derramado apenas uma vez e ele tem uma validade por toda a eternidade. Todo homem que se chegar a Cristo e pedir perdão pelos seus pecados, terá os seus pecados expiados. Ele terá perdão e ele será um homem reconciliado com Deus e tem validade eterna. Ele não precisa fazer sacrifícios e Cristo não precisa se sacrificar novamente, já foi feito. Tem uma validade eterna. Ele é eficiente, porque quando ele lava o homem, ele purifica esse homem de todo o pecado, ou seja, esse homem sai de uma condição de pecador e passa a ser um santo em Cristo Jesus, amém? Mediante o sangue. E ele é poderoso, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele lava pecado. Não tem pecado que ele não perdoe. Todo aquele pecador que se chegar diante do Senhor pode ser o pior dos homens. Ele encontra misericórdia ali, ele encontra perdão e os seus pecados serão lavados, o seu corpo, a sua alma será lavada, o pecado será tirado e esse homem passará a ter uma novidade de vida. Amém? O tópico, ainda dentro desse tópico 3.1, Apocalipse 1:5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Os animais morriam, mas não ressuscitavam. Cristo morreu, mas ressuscitou. E está valendo a cédula da nossa culpa, ela foi,
cravada na cruz, assim como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, ela foi cravada. Não e tem mais dívida, está pago, tetelestai, está consumado. Ele fez toda a obra vicária, substitutiva, está pago, não devemos nada. Amém? Porque estamos debaixo deste sangue. Esse sangue tem poder. O 3.2 diz o seguinte: o sumo sacerdote eterno. O sacerdócio eterno, nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele possui um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio eterno não é pela ordem de Arão. O Senhor Jesus não pertence a uma linha sacerdotal araônica, mas ele pertence a outra linha, a outra ordem sacerdotal, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele pertence à tribo de Judá, porém Arão pertence à tribo de Levi. E outra coisa, o texto, a lição está trabalhando essa ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei de Salém, mas também foi sacerdote. O seu nome significa rei de justiça. E nós vamos encontrar em Gênesis 14:18 a primeira vez que é citado este Melquisedeque. E foi na Batalha dos 4 Reis, quando Abraão luta contra os 4 reis, e ele vence para resgatar quem? Ló, que estava sob o cativeiro deles. Aqui, Abraão, ele dá o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoa. E aí, nós tivemos essa primeira impressão, mas o Salmo, ele também apresenta esse personagem. O Davi, no Salmo 110, verso 4, diz que ele é sacerdote para sempre. Este sacerdote da ordem de Melquisedeque é Cristo, e esse sacerdócio é para sempre. Ele possui o sacerdócio eterno. E Hebreus 7:21 vai trabalhar exatamente isso. Ele vai citar Salmo 110, verso 4, e ele vai falar que o Senhor Jesus, ele é fiador desta nova aliança. O Senhor Jesus, ele é o garantidor de uma aliança. E que aliança é essa? A nova aliança. Não a aliança da lei, mas a aliança da graça. Amém? Então, nós encontramos nessa figura que é misteriosa, e as pessoas colocam muitas teorias. Uns dizem que, olha, Melquisedeque era o próprio Jesus, Melquisedeque era Deus, e não há nenhum tipo de afirmação que nós possamos fazer em relação a isso. Mas qual é o cerne da questão? O que nós podemos compreender com tudo isso? Significa que Melquisedeque, ele é um sacerdote antes da lei, antes da questão do tabernáculo. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus está colocando é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é superior à lei, porque ele é antes da lei. Ele é antes do povo do deserto, ele é antes do Sinai. Ele é superior no tempo em relação às leis do Sinai. Amém? Então, esse é o ponto que nós devemos extrair, que Melquisedeque vem antes de toda a questão do tabernáculo, vem antes da lei, vem antes de Moisés, e ele é uma figura que está superior a isso. E quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é superior a tudo isso. 1 João 2,1 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o rei de justiça. Melquisedeque significa rei de justiça, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o quê? Justo.
Está dentro da ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que advoga em nossa causa. É por isso que Satanás não tem poder sobre nós, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. É por isso que nós não somos consumidos, porque o Senhor Jesus Cristo está com o Pai, fazendo essa mediação, sabe? O tempo todo nos defendendo. Maravilhoso, não? Que o Senhor possa abençoar a sua aula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E assim, meus irmãos, nós possamos continuar este trabalho. Sugiro a você que na próxima aula, faça uma festa. É a última lição do trimestre, sabe? Faça uma aula diferente, um clima festivo, para o aluno entender que ele chegou, que ele concluiu mais uma etapa na sua jornada de aprendizado e de conhecimento das Escrituras. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.